As mulheres, por volta dos 40, 45 anos, começam a ter uma queixa importante que ninguém liga muito com o fator do climatério, da menopausa, que é o ressecamento vaginal. Então elas acham que o climatério, a menopausa, ela só tem a onda de calor, que é o famoso fogacho. Mas ela tem um sintoma que vem junto com essa fase da mulher, que é muito comum, que é o ressecamento vaginal, que a gente chama de atrofia. Então essa atrofia, ela é extremamente comum, ela acomete muito as mulheres e o mais importante é que elas começam a ter um grande desconforto. Que tipo de desconforto que é mais comum que a gente observa é a perca urinária, a falta de lubrificação no ato sexual, que isso atrapalha bastante e ninguém consegue associar, normalmente ela não associa a entrada da menopausa. Existem vários tratamentos. Segundo a Sociedade de Ginecologia, tanto a brasileira como a americana, eles consideram que o tratamento ele pode ser feito com cremes e géis usados via vaginal e hoje nós temos uma nova opção terapêutica que é a laser terapia. O tratamento tradicional, segundo os critérios da OMS, os critérios do WHI, que é um comitê que estuda esses sintomas, assim como todos os outros sintomas da síndrome climatérica, ele já foi feito vários estudos sobre isso, que o uso de géis, o uso de cremes à base de estrogênio, além deles terem a contraindicação, né, porque pacientes que tiveram ou têm risco de câncer são contraindicados de utilizar esses métodos, né? Além de a gente ter a paciente temos que ter escolha da paciente, esses métodos eles têm uma parada de funcionamento, então eles funcionam bem por um tempo, porém eles começam a declinar e ela começa a perceber que não melhora. A gente está vendo que a opção terapêutica hoje mais comum, né, que é o que é mundialmente disseminado, é o uso do estradiol local, que é esses géis que a paciente coloca. Porém, mais ou menos há uns 10 anos, vem aparecendo, principalmente na Europa, uma nova terapia, tá? À base de laser. Esse laser, como que ele funciona? É uma luz que é aplicada direto na vagina da paciente e ela vai fazer uma termólise. Então, o que ela faz? Ela rejuvenesce aquela mucosa e com isso não tem efeito colateral nenhum. Então, a vantagem do método é que esse método é um método que não tem efeito colateral. Não tendo efeito colateral, qualquer paciente pode usar. Então, a partir dos 40 anos, mais ou menos, se a paciente começa a ter alguma queixa, principalmente de atrofia, ou então aquelas pacientes que começam a ter perca urinária, vai fazer exercício e começa a escapar um xixizinho, uma urina. O que vai acontecer? Às vezes você faz o acompanhamento, você faz o exame clínico e você não percebe nada demais. A única coisa que se percebe é que a mucosa vaginal secou, né? Então, com a laser terapia, ela vai retirar toda aquela mucosa, que é uma mucosa que está atrofiada, e ela vai vir uma mucosa nova, com a vantagem de que não se usou nenhum medicamento. É tudo feito um tratamento à luz, né? Porque o laser nada mais é do que uma luz. O tratamento é indolor, diferente do que a gente pode pensar. Porque quando se fala em laser, a gente pensa logo, quem já fez laser de rejuvenescimento facial, fica logo assustado, achando, oh meu Deus, laser facial realmente ele é mais doloroso. Por quê? Porque ele tem a pele. Então, quando o laser passa pela pele, realmente ele produz mesmo um efeito de termólise e é um efeito doloroso. Porém, vaginal não, porque a vagina é uma mucosa mais fina. Então, ele é um método minimamente invasivo e é indolor, sim, que você pode aplicar em pacientes até 80 anos, 75 anos. Não existe um limite, exatamente porque é um método indolor
que não minimamente invasivo, é feito em ambiente ambulatorial, o paciente aplica o laser e vai ter suas atividades normais naquele dia. A única coisa que a gente pede é que suspenda a atividade sexual por um período de 1 semana mais ou menos.